Hello, hello, good evening, good morning, or good afternoon. I hope you're right. Ezequias Lourenço, mais uma vez, com o nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, ao vivo aqui direto de São Paulo, especificamente nos estúdios da NSTV. Você que está em casa, você que está ouvindo essa programação pelo podcast, muito cuidado ao dirigir aí o seu veículo, mas está aí dando atenção a nós ficamos muito agradecidos. Hoje nós temos um tema bem legal, bem especial, com base na obra O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, Além das Aparências. Este é o tema da programação de hoje. Vamos fazer uma análise com base no episódio da escolha do rei para governar Israel. Um episódio entre Samuel e Saul. Muito bem, são exatamente 20 horas e 9 minutos. Nós vamos de música e quando voltarmos, já vamos direto ao assunto para que possamos explorar da melhor maneira. Compartilhe, comente, é um assunto especial que vai falar aquilo que realmente precisamos ouvir. O que está atrás de um rosto bonitinho, de uma postura? O que está por trás de uma entonação de voz? Qual será o nosso verdadeiro eu, que muitas das vezes queremos esconder? Hein? Já pensou? Você se conhece? Quero ler aqui um exemplar das Sagradas Escrituras, deixa eu pegar aqui. O livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo 16. Nós vamos ver alguns versículos. Vamos ler o versículo 6, que diz assim: E aconteceu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: esse aqui é a pessoa certa. Está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atentes para a aparência deste menino, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, não é esse. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esta é uma passagem clássica para a escolha de um novo rei para o Estado, nação Israel, que até então estava sendo governado por Shaul, né? Que, diga-se de passagem, também era o nome original de Paulo, o apóstolo Paulo, que antes chamava-se Saulo ou Saul. E Saul havia feito muita coisa que desagradou a Deus e também estava desagradando as pessoas às quais, ou sobre as quais ele reinava. E Deus havia rejeitado. E tem um episódio muito interessante em que, quando o profeta Samuel vai lhe trazer a mensagem da rejeição por conta da desobediência de Saul em fazer o trabalho conforme a orientação divina, Samuel vira as costas, e ao virar as costas, Saul tenta segurar Samuel, pedindo clemência e misericórdia, porque vivia-se numa época, mesmo que houvesse rei, a teocracia ou a questão da espiritualidade, os profetas eram muito valorizados, as mensagens que eles entregavam eram verdadeiros oráculos, e eles eram conselheiros de reis. Então ele tentou fazer com que o profeta fosse convencido a mudar de opinião, e de repente, por algum motivo, o próprio Eterno Deus honrasse a palavra de Samuel e voltasse atrás, como aconteceu honrando a palavra do profeta Elias, que disse que não choveria sobre Samaria por 3 anos e meio, e assim aconteceu. Ele disse, segundo a minha palavra, era um homem que tinha crédito com o divino. Mas esta insistência de Saul com Samuel
não valeu a pena, porque o Eterno não revogou o seu decreto. Ele, o Eterno Deus, já havia escolhido uma outra pessoa para substituir a Saul. O episódio a que me refiro é quando Saul coloca as mãos, tenta agarrar Samuel, ele segura a capa e Samuel prossegue. E quando Samuel prossegue, a capa rasga. E Samuel volta e diz: assim diz o Deus eterno, Deus de Israel, assim como esta capa se rasgou, o seu reino também será rasgado. Olha só, para o eterno Deus chegar a tomar essa decisão, foi porque ele já havia avisado, ele já havia orientado, alertado por muitas vezes. E a história mostra que Saul pisou na bola várias vezes. Isso me faz lembrar uma passagem das Escrituras que diz que um homem, uma pessoa que muitas das vezes é repreendida por Deus e endurece o coração e continua rebelde, será quebrantado sem que haja cura. Que coisa, hein? Meu Deus do céu. Então acontece que Samuel vai até a casa de Jessé, o belemita da cidade de Belém, e vai ungir um de seus filhos. Deus, o Eterno, disse a Samuel. E Jessé não sabia, o único que sabia era o próprio Davi. Porque nos episódios, é uma história muito linda, do urso, no episódio do leão, que colocaram as ovelhas daquele pequeno homem cheio de sardas, aquele menino, meio loiro, cabelo meio avermelhado, que vivia atrás das montanhas, cuidando nos campos das ovelhas de seu pai, da sua família. Ele teve as suas experiências ali atrás das montanhas e poucos da sua família sabiam. Mas aquelas experiências mostraram que Deus havia aprovado aquele menino, suas intenções, seu coração, e com isso ele foi escolhido como o rei que viria a governar Israel. Ele teve as experiências e ele no fundo já sabia que ele era um escolhido para um trabalho de liderança difícil, mas que traria grandes resultados. Então, quando Jessé passa vários de seus filhos e irmãos de Davi, e Davi não estava lá, Davi estava no campo pastoreando, Samuel olha e vê aqueles homens bonitos, malhados, né? E que ajudavam o pai no trabalho nobre, né? Ele falou: opa, certamente será este o rei que Deus escolheu. Ele estava com seu chifre de azeite. Naquela época os profetas usavam um chifre, né? Um chifre de um animal, e trabalhavam dele para colocar algum líquido, né? Água, azeite, geralmente é azeite para trabalhos do cotidiano, dia a dia. E ele já queria deitar azeite sobre a cabeça dos meninos, ou de um menino, do Eliabe, depois veio de outro. E Deus disse: não é esta pessoa. Você, ô Samuel, você olha aquilo que é aparente, aquilo que é estético, mas eu vou além das aparências. Coisa linda, né? Eu olho o coração do homem e da mulher. É isso que ele quis dizer. Então eu quero trabalhar com esse pano de fundo desse acontecimento teológico. Eu quero trabalhar a história de um grande escritor, Oscar Wilde, chamada a grande obra, romance filosófico, O Retrato de Dorian Gray. Vou falar rapidamente sobre a biografia do autor e vamos discutir aqui, ok? Vamos discutir a obra. Quero mandar um abraço aqui para Maria do Carmo Vasconcelos, Primeira Igreja Batista Shalom de Mauá. Deus abençoe, amém. Olha, certamente algum líder lá, meu amigo, Deus abençoe. Coloque o seu nome, por favor, meu irmão, para eu mencionar o seu nome aqui. Cida Gouveia, Márcia Marques. Olha, e mais pessoas aí aqui. Precisa rolar a tela, depois a gente vai rolar e vai falar o nome de vocês. Muito bem. São exatamente 20 horas e 23 minutos. Você está assistindo o meu e o seu, nosso programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas.
com seu amigo Ezequias Lourenço. Ok? Bom, vou pedir para o nosso técnico colocar a primeira imagem, a imagem do escritor Oscar Wilde. Ele foi dramaturgo, ou seja, ele criava peças, né, para teatros, bem semelhante a Shakespeare, né, nesse sentido. Então ele também chegou a ser um escritor, porque escrevia peças para teatro. Também era poeta, porque escrevia de forma melódica, lírica, com rimas, e de maneira curta, porque essa é a característica da poesia. E ele escreveu um único romance, no estilo filosófico, chamado O Retrato de Dorian Gray. Vamos falar daqui a pouco. Mas ele escreveu vários livros, né, na sua história. Ele nasceu em 1855 em Dublin, na Irlanda, a cidade de James Joyce, do qual falamos aqui também, um grande escritor. E ele morreu em novembro de 1900, em Paris, na França, ao passo que a sua família estava na Suíça. Ele vai morar na França após ficar preso por 2 anos. E 3 anos após chegar na França, ele morre de meningite, supostamente. Ele era casado, tinha filhos, mas houve um episódio na sua vida, por conta da sua opção sexual e por conta da sua prática homossexual, e ludibriada, escondida da sociedade por conta de um moralismo vitoriano, da época vitoriana. Estamos falando da época vitoriana já faz tempo. Vários escritores aqui que nós comentamos viveram na época da Rainha Vitória, a Rainha da Inglaterra, naquela áurea de dogmatismo cristão e intolerância, né? A intolerância, temos que entender que a intolerância é humana, não é divina, né? Deus, ele não tolera o pecado, mas perdoa. Ele é misericordioso, mas ele ama e abraça as pessoas. Mas a sociedade daquela época era uma sociedade preconceituosa, intolerante. E este moço, super talentoso, que não fosse esse episódio nefasto e fatídico em sua vida, talvez fosse um dos maiores, ele é um dos maiores escritores da língua inglesa. É o mais lido fora da Inglaterra, por conta dessa obra que foi fenomenal, o que nós vamos falar daqui a pouco, O Retrato de Dorian Gray. Mas esta prisão quebrou um pouco a carreira dele, né? Ele tinha aí um sucesso muito grande, estava de vento em polpa, só que ele entrou numa zona de conforto quando fez muito sucesso, quando era muito aclamado. Começou a gastar muito a sua fortuna e começou a colocar para fora, deixar extenuar certos comportamentos que refletiam desejos escondidos, e isso custou-lhe a carreira e quiçá a vida, né? De sorte que o pai do seu amante, né, que era uma pessoa mais nova, resolveu denunciá-lo, e ele entrou em um longo processo de acusação e defesa. E logo após este processo, quando ele estava negando ferrenhamente, contrataram-se, olha só como que a sociedade era, hein, naquela época, viu, Nani? Contratou-se como se fosse detetive, e ele foi feita a prova a ponto dele mesmo confessar. E tem um escrito que ele confessa que realmente tinha, e não só tinha esses desejos, mas praticava. Ele acabou usando até o relato do amor que a Bíblia diz entre Davi e Jonatas, né? Inclusive o Davi, que é esse menino que foi levado a rei de Israel,
E ele acaba querendo justificar através da sua defesa. Mas assim, ele vai preso. Na cadeia, ele escreve um livro chamado Profundis. E também um outro livro chamado Salomé, né, que justamente são livros. Um livro, o Profundis, tem a ver com a carta que ele quer que chegue às mãos da pessoa com a qual ele tinha um caso homoafetivo, para meio que se desculpar e ao mesmo tempo dizer que a pessoa seria culpada dele estar ali também, né? Uma meia-culpa. E Salomé foi outro livro que ele tentava justificar a sua atitude e também contrapor as ideias cristãs. Na verdade, não necessariamente as ideias cristãs, mas as práticas cristãs daquela época, daquela sociedade, as práticas dogmáticas em nome do cristianismo, né? E foi muito, muito triste para esse homem, e ele morreu praticamente na miséria, recebendo doações de pessoas, e é um homem que fez um trabalho fantástico. O retrato de Dorian Gray justamente vai retratar isso, a sua vida, os seus desejos, e isso tem tudo a ver com todos os seres humanos em várias nuances, várias perspectivas, e nós vamos tratar aqui 3 pontos. Antes de continuar, eu quero mandar um abraço para Zelmar Rodrigues, que foi aqui um dos nossos entrevistados, sociólogo, gente boníssima. Aliás, a vinda dele aqui deu bastante visualização, inclusive até no nosso canal no YouTube tem bastante visualização, é o vídeo que mais tem visualização. Nós estamos começando, mas as coisas vão aos poucos, né? E ele colocou muita coisa aqui, hein? Meu nobre amigo pastor, eu sei que é difícil você romper com a escuridão da ignorância. A República por Platão já nos deixa bem claro. Esse tema de hoje se trata de um livro de literatura gótica, esse retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Aí ele vai continuando ali a narrativa, mas tem uma certa limitação aqui na página, depois a gente pode ler mais. Mandar um abraço para Lilian Nunes, Deus abençoe. Márcia Marques, Deus abençoe. Vamos lá, vamos ao próximo slide. Bom, vou falar de 2 obras que ele escreveu, além das 2 primeiras que eu falei, em rápidas palavras. Ele escreve essa obra, A Alma do Homem sob o Socialismo. Ele aqui faz uma defesa ao socialismo, ele faz uma apologia. E nesta obra, ele quis dizer, ele disse, né, na sua totalidade, que o socialismo, né, as ideias socialistas, seriam a salvação da sociedade no sentido de quebrar os paradigmas do ideário dos religiosos cristãos. Eu digo dos religiosos porque há uma diferença entre você ser cristão e você ser um religioso cristão. Muito embora a palavra de Deus, a mensagem cristocêntrica, não negocie com o pecado e ame o pecador, e todos nós pecamos, mas ela ensina-nos a conviver, a respeitar, a amar e a não excluir. E o ideário dogmático religioso cristão, ele faz tudo ao contrário em nome da fé. Então era isso que este homem, Oscar Wilde, tentava mostrar para aquela sociedade. Então ele escreve esse livro, eu recomendo. Tá? Eu não cheguei a lê-lo todo, mas dei uma lida. O livro que vou falar agora, que é a sua obra, O Retrato de Dorian Gray, eu cheguei a lê-lo, inclusive já li para os meus alunos no original em inglês, alright? Mas esta obra é muito boa, que vai ajudar também a ter uma visão mais ampla. Muito bem. Vamos à próxima obra, depois nós vamos fazer aqui mais uma música, uma canção que já está na ponta do dedo ali do nosso sonoplasta. Gente boa. Esta obra aqui retrata aquele episódio em que a cabeça de João Batista, o profeta
profeta que comia gafanhoto e mel silvestre, que foi o propagandista, o anunciador, aquele que chamou a atenção, as expectativas daquela sociedade para a vinda de Jesus Cristo, né? Ele pregava ao largo, ao longo, na orla do Rio Jordão, as pessoas que ali estavam, as pessoas que se retiravam um pouco da cidade. Ele pregava sobre aquele que viria após ele, que não era digno, ele não era nem digno de desatar as alpacas, ou seja, de desamarrar as sandálias dos pés dele, que seria o Cordeiro de Deus, o Messias, aquele que ia resgatar a sociedade. E muitas pessoas confundiram com um agente político. Então as pessoas que voltavam do deserto, iam para a cidade, levavam aquela novidade. Então muita gente voltava para o deserto para ouvir o João Batista. Então o que acontece? Ele profetiza, e era muito contra o casamento ou relacionamento que o rei daquela época, né, na verdade o representante de Roma ali, estava tendo. Ele estava tendo um caso amoroso com a cunhada, né? E ele reprovou. E acontece que Salomé, a mãe da menina, disse para a menina: olha, já que o rei Herodes, né, na verdade o representante de Roma, o tetrarca, já que ele pediu a você fazer um pedido e que ele não ia te negar nem o pedido por conta da sua dança, que foi maravilhosa, a dança do ventre, você se insinuou, você o excitou aqueles homens, você ficou maravilhosa, então faça o favor agora. Peça a cabeça do profeta numa bandeja, olha só. E acabou que isso aconteceu. O rei tremeu na base, mas ele havia prometido, e para não perder a moral, ele teve que fazer isso. Então, este livro, Salomé, vai também fazer uma defesa, né, da sexualidade homoafetiva e vai contrapor aos dogmas e à intolerância da sociedade. É um livro também interessante para se ler, para que você possa ter contrastes daquilo que você acredita ou não, né, para que você possa aí se refazer e se reinventar. Ezequias Lourenço com seu programa Você em Foco, Desenvolvendo Pessoas. O objetivo desse programa é te dar ferramentas de conhecimento em vários formatos, né? Uma boa música, uma aula, uma palestra, uma entrevista, um debate, né? E para que você possa refletir, pensar, concordar ou refutar. Você pode discordar também, afinal você é livre. Compartilhe esta programação. Estamos aí trabalhando para termos mais novidades para você. Muito bem, estamos aqui falando agora do retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Já falamos sobre a biografia dele, de Oscar Wilde. Falamos do seu contexto histórico, sócio-histórico. Fizemos aqui um paralelo com as Sagradas Escrituras na escolha de Davi como rei e no julgamento da aparência de Samuel, sobre a quem ele iria ungir como rei. E agora vamos falar da obra, o retrato de Dorian Gray. Pediu o nosso, muito bem, já está aí, o nosso técnico já está no gatilho. Quando eu vou falar, ele já coloca, isso é bom. Você está vendo aí um homem muito bonito, fazendo, na verdade, com um retrato que praticamente parece ser o espelho dele, de tão bem pintado que foi. Então há uma história por trás desse livro. Esse livro foi escrito em 1890, na era vitoriana, por Oscar Wilde, e ele foi escrito para uma revista. E para se tornar livro, houve uma censura de cerca de 500 palavras, foram retiradas para que, esperava o editor, a sociedade aceitasse aquele livro por conta das ideias ali contidas. Eram ideias libertinas, eram ideias sensuais, eram ideias que não seriam aceitas pela sociedade.
e eles poderiam queimar o livro, enfim, e poderia, como diz o ditado, o tiro sair pela culatra. Eles censuraram o livro, mas mandaram para imprimir. Mas mesmo assim a sociedade não aceitou muito bem, mas vendeu muito. Né? As pessoas compravam por curiosidade, porque era um assunto que quase não falava, e o homem tornou-se muito, muito famoso, e isso lhe fez muito rico, mesmo que ele tenha perdido tudo com a questão do processo que ele recebeu e da sua prisão. E as pessoas passaram a não mais dar importância. Depois, muitos anos depois, ele veio a ser recobrado, e hoje nós estamos aqui falando sobre ele. Como funciona essa história? Dorian Gray era um menino pacato, era um menino muito ingênuo, e era um menino que tinha uma beleza encantadora. Um dia, numa festa, ele encontra Basil, um homem talentoso, um escritor, ou melhor dizendo, um pintor nato. E o homem ficou encantado com a beleza daquele outro homem, a ponto de pedir autorização para que ele pudesse fazer desenhos dele. E essa autorização foi concedida. Este homem morava na sua casa normalmente, começou a pintar vários quadros de várias perspectivas, caricaturas, não necessariamente retrato do Dorian Gray. E um dia este homem recebe em sua casa, Basil, ou Basil, né? Ele recebe em sua casa Wharton, um homem aristocrata, de família nobre, inteligentíssimo, intelectual, muito sagaz e também muito libertino, que acreditava apenas nos prazeres da vida, que a vida seria apenas prazer por prazer. E no dia que este homem foi visitar Basil, ele encontrou ele desenhando, fazendo um retrato, não era mais uma caricatura. E o retrato era fiel, fidedigno, semelhante a esse que você está vendo, que parece um espelho do próprio Dorian Gray, do próprio objeto retratado. A ponto de ele ficar interessadíssimo. E Basil não queria mostrar, não queria apresentar, porque ele sabia que aquele homem, Wharton, ele era sórdido, ele era perspicaz e ele iria desvirtuar o Dorian Gray. Mas eles acabam se encontrando e este homem, Wharton, esse aristocrata, passa a convencer Dorian Gray de suas ideias, de que a vida seria o prazer pelo prazer. E então, este menino passa a ter um desejo de nunca mais envelhecer. E este desejo é concedido. E ele tem um desejo, se tão somente este meu retrato envelhecesse e eu continuasse jovem. De sorte que toda e qualquer decadência, frustração, todo e qualquer fruto de subjetividades e até mesmo de objetividades, porque o próprio retrato envelheceria e envelhecia na história. Era tudo lançado para o retrato, como se fosse um bode expiatório do Antigo Testamento. Todo o pecado, todas as obras libertinas, todas as desobediências, era o retrato que seria afligido. E o menino continuava lindo, bonito. E enfim, se você quiser saber mais, você precisa ler o livro. Né? Há assassinatos, há desilusões, mas esse livro é escrito de maneira muito poética, porque Oscar Wilde tinha um tom muito lindo de escrever. Eu disse para vocês que se ele não fosse esse episódio do julgamento, ele seria, com certeza, o escritor talvez mais lido no mundo. Né? Sabemos que o primeiro livro a ser lido em larga escala, muito de longe, é a Bíblia, depois em Shakespeare, e o terceiro foi o que nós vimos na última programação,
né, o país, Alice no País das Maravilhas. Mas quem sabe o retrato de Dorian Gray não empatasse pelo menos ali com Shakespeare, né? Até porque Shakespeare também era dramaturgo. E todo escritor sempre que se preze lê ou leu Shakespeare. Bom, eu quero tirar aqui algumas lições sobre este episódio, sobre esta obra. Primeira lição, vamos ao próximo slide. Vou tomar minha água. Bom, você está vendo aí um retrato de uma mulher amedrontada. Tem uma luz para cima dela, né? A ponto de refletir a sua sombra na parede. Não necessariamente como ela está, mas é uma sombra como se fosse um fantasma que viesse atormentá-la, e ela está com o rosto com a expressão de medo, né? Famosa cara de medo. Eu quero trabalhar aqui um pouco sobre traumas da infância. Todos nós, de alguma forma, temos algum tipo de trauma na infância, né? Tem gente que tem medo de altura, tem medo de som alto, tem gente que tem medo de gato, tem medo de cachorro. Eu, por exemplo, quando era criança, minha avó, fui criado com a minha avó, estava orando no círculo de oração e eu saía ao banheiro. O banheiro era fora da igreja, e na hora que eu saí, um cachorro estava esperando a dona. A dona estava orando. E ele me viu, aquela criancinha, ele veio para cima de mim, não sei se era brincando ou nervoso, eu não vou conseguir discernir. E ele arranhou o meu rosto, até hoje eu tenho uma marca. E eu fiquei com um trauma de cachorro por muito tempo. As irmãs tiveram que sair da igreja, socorrer, eu chorava, o sangue escorria aqui, porque o rosto é muito sensível. Então, tem gente que tem trauma de andar de avião, né? Tem trauma, tem mulher que tem trauma sobre... A gente conhece mulheres que têm trauma de homens por conta de um pai agressivo, ou na questão sexual, o primeiro contato dela não foi carinhoso, então ela tem trauma de sexo, né? E a coisa degringola, vai, né? Ela vai aí a depender da realidade de todos nós, né? Então nós precisamos entender o seguinte, que muitas das vezes quando temos um rostinho bonito, um corpo esbelto, né? Uma boa plástica, bons relacionamentos, um carro bom, muitas coisas são para esconder realidades que estão além da aparência. Aliás, esse é o tema da nossa reflexão nesta hora. Além das aparências. E esses traumas de infância, muitas das vezes são objetos limitadores da nossa existência, do nosso sucesso, da nossa decolagem, né? E aí, qual é o seu trauma? Com o qual você luta, ou você já se entregou a ele a ponto de escondê-lo atrás da sua aparência? De um cabelo bem penteado, né, que não é o meu caso. Ai, minha filha fala, pai, de vez em quando a gente fala sobre cabelo, quando entra no assunto ela fala, o senhor não, né? O senhor não tem. Mas é assim mesmo. Atrás de uma roupa bela, atrás de uma pulseira, atrás de uma joia, de um batom, até por trás da Bíblia, até por trás da religião, né? Às vezes eu e você encenamos a vida no teatro da existência, mas carregamos traumas dos quais precisamos estar libertos. Então é como que essa obra de Dorian Gray, né, quando ele deseja ficar vivo e jovem para sempre, ter uma eternidade em corpo, né, em carne e osso, toda e qualquer angústia, trauma, pecado, no geral, estaria lançado àquele retrato fiel da sua vida, a ponto do retrato envelhecer. Talvez você esteja com uma aparência muito bonita. Talvez se você não tenha uma plástica tão aprazível aos olhos da sociedade, mas você se sai bem, você se relaciona bem.
mas a sua alma está cadavérica. Ela está morrendo, ela está, né? Então, tantos adjetivos eu posso dizer, justamente por conta dos traumas. Mas há um momento de se libertar dos traumas, porque o Eterno não vê como os homens veem. Ele vê além das aparências. Mas não é para te criticar, não é para te colocar na berlinda, não é para ser contra você, porque Deus só quer o nosso bem. É justamente para acessar onde ninguém acessa, porque só Ele, só o seu toque pode curar você. Né? Então vamos em frente, vamos falar mais 2 segredos aí, duas lições que a gente aprende, mais 2. Vamos ao próximo slide. Um abraço para Angélica Benedita dos Santos, Marisa Martins, Walter Antônio, tem mais gente, Robson, William, Fabiano José. Olha, a cada dia, graças a Deus, a nossa audiência está aumentando. Deus abençoe. Tomar um pouquinho d'água. Você está vendo aí uma outra foto? 2 mãos, uma sobreposta à outra, e uma mão com uma blusa, né, que remete a alguém com uma blusa preta, e a outra mão que está abaixo, que remete a alguém que está com uma blusa branca. A pessoa que está com a mão sobreposta, ela é um pouco mais morena, a que está abaixo é um pouco mais branca. E eu quero falar aqui de desejos reprimidos, essa imagem que eu escolhi aí para falar um pouco sobre desejos reprimidos. Então, assim, coração, né, eu vi isso aí quando eu era menino, nunca esqueci. E às vezes falo em minhas palestras. Quando na época que viajava muito o Brasil, falava muito sobre esses assuntos também, né? Família, liderança, educação, espiritualidade, enfim. Uma coisa que eu vi e nunca vou esquecer. Coração de uma pessoa é terra que ninguém anda, somente Deus. Ele vai além das aparências, o Eterno, o Criador. E nós, como seres humanos, como entes, como pessoas que têm alma e espírito, né, temos desejos que estão externados, que verbalizamos, ou até mesmo que deixamos entender através do comportamento, mas há desejos reprimidos. Há pessoas que são cleptomaníacas, elas têm o desejo de, ela não consegue ver alguma coisa que ela quer pegar, ela não pede. E ela tem um desejo, é como se fosse uma aventura, pegar aquilo sem que alguém veja, e ela leva para si. Então, em outras palavras, há pessoas que têm desejo em roubar. Né? Que coisa, né? Já ouviu falar? Tem gente que é rico e rouba. E a gente já viu isso aí na internet, na novela. Teve gente que foi até processado, né? Não preciso dizer o nome aqui, mas gente famosa aí. É rico, tem, mas quer roubar. Se bem que tem coisa cara. Eu fui dar aula um dia na casa de uma mulher rica, quando eu dava aula particular, no Morumbi, na região do Morumbi aqui de São Paulo. A mulher tinha um vaso, ela me levou para fazer um tour dentro da casa dela. Só o vaso dela custava 80 mil reais. Eu falei, Jesus amado. Eu até fiquei longe do vaso, né? Um vaso longe do outro. Um vaso de barro, como disse Paulo, longe do vaso da mulher. Para não quebrar, que eu ia dar aula a vida inteira e não ia pagar. Bom, falando sério, voltando aqui, há pessoas que têm desejo, ela se sente bem, ela encontra alguém, ela quer encontrar alguém para poder humilhar, para ela poder se sentir bem com o mal alheio. É impressionante. E você não precisa ir muito longe, não. Tem pessoas que, olha, são difíceis. Tudo isso tem a ver com a criação, com o meio em que a pessoa viveu, né? Revoltas, decepções também, e vão comprimindo a alma, a psique do ser humano a ponto de deixá-lo ranzinza, amarga. Né? Pois é.
Há pessoas que têm desejo, no caso do próprio Oscar Wilde, né? Ele tinha uma família, tinha filhos, mas ele tinha desejos reprimidos que quando ficou famoso, ele talvez faria aquilo, já fazia, mas passou meio que ter uma vida dupla, sexualmente falando, pública, ou pelo menos na surdina, mas não fazia questão das pessoas não verem, e isso acabou com a vida dele. Talvez aquele desejo que você tem reprimido pode te levar ao sucesso se você liberar a sua potencialidade. Mas, dependendo, isso pode ser o seu maior fracasso. Hã? Pode ser o nosso maior fracasso. Tem pessoas que têm o desejo pela pedofilia, né? Coisa de louco. Se bem que alguns países hoje não é considerado pedofilia. Na época, inclusive, eu falei do último escritor aqui, Lewis Carroll, a idade de consentimento era de 12 anos, né? Para, no caso, a menina. Mas o termo pedofilia é muito alcunhado, e até por uma questão moral, religiosa, no caso cristã, né, psicológica também da pessoa, né, das famílias envolvidas, enfim. Isso causa traumas e é proibido, é pecado, a Bíblia diz isso no Antigo Testamento, enfim. Mas há pessoas que têm esses desejos. Desejos os mais variados possíveis, né? Há mulheres que têm desejos por homens muito mais novos, ou homens velhos, ou já com a idade avantajada por meninas novas. Tem gente que tem desejos com animais, que coisa de louco. A mente humana, eu costumo dizer, ela não é a sua amiga, mas também não pode ser a sua inimiga. Você tem que saber lidar com ela. A Bíblia diz que o meu e a sua mente precisa estar cativa, presa ao conhecimento de Cristo, porque Ele é a luz que nos liberta dessas coisas. A Bíblia diz, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Né? E a gente vê na história pessoas sofrendo, pessoas tendo aí famílias arruinadas, sua carreira arruinada, ao estilo de Oscar Wilde. A vida ensina, né? Mas a palavra de Deus ensina. Hoje eu estava lendo o Salmo 119, terminando já, indo trabalhar, nos faróis parava, dava lida. Senhor, ensina-me a tua palavra. Ensina a obedecer, a ter o senso de entender e obedecer a tua palavra, porque a tua palavra é reta. Ela é que dá um caminho reto para mim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus te vê, Deus me vê além da aparência. Mas não é para te julgar, não é para te fazer mal, mas é para te libertar, para me libertar. Afinal, Jesus Cristo disse, eu não vim para te julgar, mas as palavras que eu falo vão te julgar no último dia. E durante o processo da vida, essas palavras saltitam, essas palavras nos orientam para o caminho do bem e da retidão. Vamos em frente, próximo e último slide. O que nós aprendemos com o retrato que envelhece, o retrato de Dorian Gray? Né? Nós aprendemos, deixa eu beber a água aqui, é o último assunto. São exatamente 21 horas e 2 minutos. Você está assistindo e ouvindo, né? O seu e o meu e nosso programa Você em Foco, desenvolvendo pessoas, com seu amigo Ezequias Lourenço. Potencialidades. Sabia que há em você, há em mim, potência, como dizia Aristóteles, potência. Seria energia acumulada, energia para empreender, energia para produzir, energia para servir, né? E isso vai destacar o seu trabalho, destacar Deus através de você, e automaticamente é você que vai estar agindo com orientação divina, com base na potência que tem dentro de você, e de alguma forma você vai ter sucesso, você vai ter que saber lidar com esse sucesso, como diz o ditado, para não subir para a cabeça.
E aí? Deus te vê além das aparências. Por trás de você também pode haver muita potência para o bem, para coisas boas. Inspiração para pintar, para compor, para escrever, para dançar, para tocar, para servir, para amar. Você se conhece. O pensador dizia: pensa, reflita, conheça-te a ti mesmo. Porque se você conhecer um pouquinho melhor a si mesmo, seus erros, seus fracassos, suas virtudes, você encontrará caminhos de Deus percorrendo o seu coração como riachos de água cristalina. E as Escrituras dizem: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Baixe sua cabeça, reflita comigo. Vou fazer uma oração ao Eterno para que Ele te abençoe, para que Ele te guarde, para que Ele visite você além de suas aparências, e você será bem sucedido. Eterno, te agradeço por esse momento tão especial em que eu me sinto útil para ser inspirado a falar a pessoas em qualquer lugar, no Brasil e no mundo. Eu peço que o Senhor abençoe esse meu amigo, minha amiga que está assistindo, ouvindo esta programação. Encha-o do teu Espírito, dando discernimento, graça, que possa continuar andando em justiça e em verdade, e se livrando da aparência do mal, porque a tua palavra diz que quem quer viver a vida boa e viver longamente, livre-se do mal, desvie-se do caminho mau, e na sua boca não haja engano. No nome de Jesus, abençoe, em nome de Yoshua, Yoshua, abençoe este moço, essa moça, este homem, esta mulher, traga a eles clara evidência das coisas e venha abençoá-lo no nome de Jesus. Amém. Falando um pouquinho inglês aqui para de repente os nossos amigos internacionais. We are broadcasting a program here from Brazil to all of the world called You on Focus. This program is has a series or a range of tools to help you out to be a good human being, even though you don't agree and you may not agree about what you talk here, but join us, share this program, and it's going to help and bless lots of people. Bless you. Deus abençoe vocês ricamente. Próximo programa temos outra programação, outro tema especial. Vamos em frente. Um abraço.